Pastor Moisés, meu amigo querido, meu irmão, que Deus te abençoe e te use mais uma vez com poder e graça entre nós. Vamos orar aqui pela vida do pastor Moisés, pela sua família também. Se você puder, estenda uma de suas mãos. Pai, obrigado pelo teu imenso amor, pela tua graça, obrigado pelo teu favor, obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na nossa vida, em especial na vida do pastor Moisés, teu filho. Agora, Pai, que o Senhor o abençoe sobremaneira, que o Senhor fale aos nossos corações e que aquela palavra que o Senhor colocou no coração do pastor Moisés, que ela possa ser traduzida para nós através do teu Santo Espírito, Pai. Abençoa também a família do pastor Moisés, toda a sua casa, sua esposa, suas filhas. É a nossa oração, Pai. Também te pedimos pelo sonho que o Senhor tem colocado no coração dele, que o Senhor esteja indo à frente, que o Senhor abra as portas e que o reino do Senhor possa crescer. É a nossa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, André. Valeu. Boa noite, amada igreja. Muito obrigado, André, pelo convite. É completamente recíproco o afeto, o carinho que eu sinto pelo André, pastor querido, pastor de ovelhas, evangelista, coração inflamado pela obra do Senhor. E com muita alegria eu estou aqui. O André é aquele amigo com quem eu gosto de passar tempo, conversar, jogar a conversa fora. Nunca é fora a conversa. Sempre frutifica nosso coração. Alegre também de rever o Rafael. Rafael, conheci há alguns anos na igreja presbiteriana do Recreio, foi pastor das minhas filhas, que hoje já estão grandes, com 21 e 18 anos. É uma alegria também te ver, Rafael. Muito bom estar com vocês. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no Evangelho segundo João, capítulo 7. Novo Testamento, quarto Evangelho. Segundo João, capítulo 7, versículo 37 ao 39. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a palavra do Senhor que diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso disse ele a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmãos, eu começo essa exposição que fala sobre vida e vida em abundância, retornando um pouco ao nosso contexto, que é um contexto cultural no qual prevalece a morte. É a morte dos relacionamentos, das sociedades. É morte porque existe uma crise existencial que já comete a juventude que não sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Os grupos até de afirmações identitárias, sejam de raça ou de gênero, tentam cooptar os jovens para que eles tenham uma luta, eles tenham uma causa. Porque o ser humano precisa de um sentido existencial de vida. Até o Cazuza disse: ideologia, eu quero uma para viver. Todo mundo quer ter uma causa. E se essa causa não é o combate contra as trevas pelo reino de Deus, essa causa se torna outra causa. Causas que não são tão nobres, causas que não promovem os valores do reino de Deus como justiça, paz e alegria no Espírito Santo, mas causas que colocam as pessoas em movimento e em luta. A falta de sentido de vida tem gerado uma tristeza e uma melancolia sem precedentes, principalmente nessa nova geração. Eu sou professor também no Fundamental,
para crianças de 11, 12 anos de idade, e nós vemos os problemas da vida adulta invadindo o universo infantil e tirando do universo infantil aquela ingenuidade, o elemento lúdico, a brincadeira, e fazendo as crianças sofrerem. E muitas vezes os filhos tornarem-se pais dos seus próprios pais. São filhos que estão, por exemplo, entre as aventuras amorosas da mãe e do pai, que deixaram o casamento e estão tentando a sua vida feliz enquanto a criança, o filho, fica para trás. Isso tem levado à depressão das crianças, à automutilação, e isso é morte. É morte na cultura, distorção cultural. As feiuras culturais são traduzidas como beleza, enquanto na verdade são feiuras. São a morte também nos valores. O amargo sendo chamado de doce, o doce sendo chamado de amargo. O que é feio tem sido objeto de aplauso. Morte. E nesse setembro, o calendário nacional, ele prestigia o tema da saúde mental e fala sobre o suicídio. Setembro Amarelo. Eu não quero, hoje, ter uma linguagem triste, lúgubre, falando de morte. Embora a morte seja um assunto privilegiado nas Escrituras Sagradas, no sentido de que o salário do pecado é a morte, de que a morte ela entrou para trazer a separação do homem de Deus, trazer a separação do homem de si mesmo e do seu universo. E a morte também, ela é um tema privilegiado nas Escrituras, porém não terminando nela, porque Jesus ele subverte a morte pela vida, e a nossa vida é uma vida que nasce da morte de Jesus. Então sempre que a gente fala de morte, a gente não consegue parar aí. A gente enxerga luz no final do túnel. A gente enxerga vida, mudança, transformação. E o evangelista João, ele privilegia o tema da vida eterna. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, privilegiam, cada um na sua perspectiva, o reino de Deus e o reino dos céus, o evangelista João, crendo no que é o reino de Deus, ele não usa essa terminologia. Ele privilegia o assunto da vida eterna. O versículo mais famoso da Bíblia fala disso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João. O Evangelho de João mostra o que é esta vida eterna, falando de vida em abundância. João 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o próprio Cristo, em oração ao Pai, ele define vida eterna do modo mais claro que nós encontramos nas Escrituras. Jesus fala: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O que é a vida eterna para João e particularmente para Jesus? Vida eterna não é, primeiramente, uma contabilidade cronológica infinita que não termina. Às vezes a gente pensa que vida eterna é só essa vida interminável, que não tem fim, que dura para sempre. É claro que há esse elemento de uma vida interminável. Mas Jesus, quando ele pode, diante do Pai, em oração, definir vida eterna, ele não fala, e a vida eterna é uma vida de durabilidade infindável. Jesus fala, a vida eterna é te conhecer como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. A vida eterna é uma declaração de fé num Deus único, num Deus que não tem concorrente, e num Deus que não está à distância, um Deus que entrou na história, que se encarnou em Jesus Cristo. A vida eterna é conhecer Jesus Cristo como o enviado,
como o Deus que rasgou os céus, desceu as escadarias dos céus e veio para o nosso mundo, para habitar na nossa dor, na nossa miséria, na nossa tragédia e ser tentado em todas as coisas, mas sem pecado nenhum. A vida eterna é a declaração de fé em um Deus enviado, a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. É a declaração de fé de que Deus se fez homem, que Ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. A vida eterna não é a vida da incredulidade, mas é a vida da fé, é crer no único Deus verdadeiro, é caminhar com Jesus, é ter uma jornada de vida com Ele, relacionamento pessoal com Deus por meio do seu Filho, na dependência do Espírito Santo. Vida eterna é Jesus. É conhecer uma pessoa e saber que Ele não é um conceito, uma abstração, uma ideia, mas Ele é o próprio Deus que veio habitar entre nós. Por que eu estou falando sobre vida eterna? E por que eu disse primeiro o que vida eterna não é, para depois falar o que é? Para reforçar a ideia de que a vida eterna não é uma vida que está postergada a começar no céu. A vida eterna já começou. Porque se a vida eterna é conhecer Jesus, e se existe hoje um povo na terra que faz confissão de que Jesus é o Senhor, o enviado de Deus, então essa vida, ela já foi introduzida entre nós. Então, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema na minha igreja para os jovens. Pegando um pouquinho a inspiração do calendário do Setembro Amarelo. E nós formulamos para o culto dos jovens uma pergunta. Que pergunta? Nós transformamos uma pergunta em outra. Geralmente nós perguntamos assim: existe vida após a morte? E nós transformamos essa pergunta em outra: existe vida antes da morte? Porque vida depois da morte, a gente já sabe que há. Essa vida eterna jorra infindavelmente no céu. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não existe simplesmente vida após a morte, existe vida antes da morte. E essa é a mensagem que nós precisamos dar para uma geração que flerta com a morte o tempo inteiro, na desconstrução da moral, na falta de sentido existencial, na ausência de uma narrativa de propósito para a história. Uma geração que se automutila, ou uma geração que simplesmente se entrega e diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Isso também é morte. Você não viver o propósito de vida principal para o qual você foi criado, que é a glória de Deus e a relação com Ele, é morte. E esse culto hoje foi aberto com um texto que falava de morte e vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, houve um mais. Houve uma intervenção dos céus, Ele trouxe vida, Ele nos vivificou, nos trouxe vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Esse texto que nós acabamos de ler mostra o convite de Jesus para ter vida. Eu quero fazer mais uma observação. No céu, nós teremos algo que não temos agora. Nós teremos imortalidade. A mortalidade será substituída pela imortalidade. A corrupção pela incorruptibilidade. Isso vai acontecer no céu. A imortalidade do nosso corpo glorificado. Mas a vida eterna já começou. E Jesus, ele entra para a história para falar da vida que ele pode dar, por meio da sua morte e cruz. E ele fala, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Gente, que convite maravilhoso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Para você beber da água que Jesus oferece, se mitigar com essa água, você primeiro precisa ter sede. Se alguém tem sede. E o que significa ter sede segundo o Evangelho? Reconhecer a sua insuficiência. Reconhecer a sua limitação, fragilidade, finitude, mas sobretudo em todas essas dimensões, fraqueza, finitude, limitação, o que a Bíblia chama é pecado, reconhecer o seu pecado, a sua miséria, a falta de sentido existencial, reconhecer de que sem Jesus nada você pode fazer, de que nele você se move, respira e existe, que sem ele você não tem para onde ir, que ele é a videira e você é o ramo. Sem ele você não floresce, não frutifica, não dá folhagem. Sem ele você não tem sentido existencial. O próprio Cristo, ele fala o que significa ter sede no Sermão da Montanha. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ter sede é ser pobre de espírito, é reconhecer a sua insuficiência, miséria, que você não tem nada para recomendar diante de Deus, em sua própria vida que seja suficientemente belo para Deus se impressionar com você e te amar por causa disso. Ele fala, bem-aventurados os que choram, ter sede é chorar. É chorar pelo estado de desamparo que nós nos encontramos sem Deus. É ser manso, não reivindicar os próprios interesses. É desistir de conquistar Deus pela sua própria performance, malabarismo moral, tentando impressionar Deus por não deixar nenhuma bolinha cair no chão. Ter sede é, segundo as bem-aventuranças, ter fome e sede de justiça. Porque você deseja a justiça de Deus porque se cansou da sua. Se cansou de acreditar nos seus próprios juízos de valores e justiça própria. Quem é chamado a beber dessa água é quem tem sede. Porque quem não tem sede, quem se considera suficiente, não experimenta dessa água da vida refrescante. Essa água da vida que é a vida eterna já jorrando no meio de nós. E Jesus ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele promete, para quem tem sede, e vem a ele para beber, ele promete que do seu interior fluirão rios de água viva. Mananciais. Deus vai estabelecer uma água corrente que flui e jorra para a vida eterna, como ele disse à mulher samaritana, que buscava água empoçada, água de poço, água que ela precisava buscar na jornada de cada dia, debaixo de um sol causticante de meio-dia. Ele promete uma água que vai mitigar a nossa sede e que vai interromper essa busca diária por sentido de vida, porque ele será o perdão, a absolvição de culpa, a paz, a alegria, o sentido de vida que nós teremos na vida. Ele será melhor do que a própria vida, porque a graça dele é melhor do que a própria vida. Rios de água viva, fluindo dentro de você. Uma transformação não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa é a mensagem do Evangelho. Há uma geração que mata, que se mutila, que desconstrói, que não vê narrativas de propósito existencial nem para o mundo, para a história e nem para si mesmos. Para uma geração que só dorme tomando remédio, que mistura drogas e álcool, que se embebeda
de trabalho, de entretenimento, de sexo. Para essa geração, Jesus, ele promete ser a água da vida que mitiga a sede. E ele promete, para aquele que tem sede, instalar dentro do coração dessa pessoa uma fonte que não seca. Uma fonte que jorra para a vida eterna. E que fonte é essa? Aí que vem a glória da mensagem do Evangelho. Essa fonte não é, como a geração de hoje gosta de dizer, good vibes, energia positiva, alto astral. Essa fonte é o próprio Espírito Santo, o que ele fala no versículo 39. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haveriam de receber. Essa fonte que jorra caudalosamente dentro do coração é o Espírito Santo. E o Espírito Santo quem é? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quem é o Espírito Santo? Também digo primeiro que não é. O Espírito Santo não é uma energia. Não é uma força inconsciente, uma mente inconsciente. E graças a Deus por isso. Porque pessoas que estão praticando, por exemplo, religiões orientais, buscando meditação transcendental, estão tentando esvaziar a mente para entrar em conexão com a energia do universo. Mas energia do universo não se compadece da sua dor. Energia do universo não enxuga sua lágrima. Energia do universo não te ama, não te consola, não é pessoal. E um ser pessoal, como o ser humano só se relaciona com outro ser pessoal. Ele nos fez pactuais, a sua imagem e semelhança, para nós desfrutarmos dele. Energia é poder impessoal. É o poder da light. É o poder de uma quimioterapia, de uma radioterapia, é energia. Energia do vento, eólica. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai e pelo Filho, para ser Paráclitos, para ser Consolador, para gerar consolação de dentro do seu ser. E a minha pergunta do início foi: existe vida antes da morte? Existe. Existe depois da morte mais vida. E antes da morte também existe vida. Vida em abundância. Essa vida não está postergada para o futuro. No céu nós seremos mais felizes e teremos uma vitalidade mais esplendorosa, mas a vida que cura, a vida de Deus cura o nosso coração da falta de sentido existencial, de propósito, sara a consciência, perdoa o pecado, reconcilia com Deus e nos torna membros da sua família, amigos. Você tem irmãos, você tem igreja, você tem uma comunidade de irmãos que se amam, porque a vida de Deus está aqui. Eu quero caminhar já para o final, dizendo para você que essa vida de Deus, desse rio que se instala dentro de nós, jorra para mitigar a nossa sede, para nos dar refrigério, mas esse rio que ele instala dentro de nós flui por meio de nós para os outros. Há dois sentidos desse rio. Ele mitiga a nossa sede, mas ele não paralisa em nós. Ele é um canal que flui por meio de nós para que o refrigério que nós experimentamos possa se tornar também o refrigério para esse mundo que tem sede. Eu falo isso com base em Ezequiel 47, 49. Quem pode ler esse texto para a gente? Alguém abra, por favor, em Ezequiel 47, versículo 49. E leia para a gente em voz bem alta. Quem achou pode ler. Ezequiel 47, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em chãos viverá, por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e, aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis do mar, saudáveis
tudo viverá por onde quer que passe esse rio instalado como um manancial dentro de nós, fluirá por meio de nós, e todo lugar pelo qual passar esse rio, a vida será trazida novamente à existência da morte. Eu termino dizendo o seguinte: Jesus, quando ressuscitou Lázaro, na interlocução com Maria e Marta, quando Jesus disse que traria Lázaro dos mortos, falaram para Jesus assim: eu sei, Senhor, na ressurreição do último dia. Ou seja, esperavam uma vida para o final da história. Uma vida supostamente após a morte, ou pelo menos no final da história. O que ninguém esperava a respeito do Messias, Jesus, é que Jesus iria ressuscitar dentro da história. Ele morreu e ressuscitou na história. O que eles esperavam a respeito do Messias era um Messias que ressuscitaria no último dia. Mas Jesus ressuscitou durante a história. E ressuscitando no meio da história, ele se encontra com os 12 discípulos, com os seus discípulos. E ele fala: Pai seja convosco 2 vezes. Ele diz que assim como o Pai o enviou, ele também envia os seus discípulos, e ele assopra nas narinas dos seus discípulos. Olha que coisa sugestiva. O Cristo ressurreto, ele assopra nos seus discípulos, ele sopra vida. É como se ele estivesse dizendo: a partir do poder da minha ressurreição, a vida começa a entrar no universo. Não na ressurreição do último dia somente, mas a ressurreição dele na história, porque a sua ressurreição é um evento com 2 facetas dentro da história e que será concretizada na vida dos seus santos no último dia. Ele assoprou. Do mesmo modo que Deus assopra sobre Adão para ele receber vida, agora Jesus Cristo assopra sobre os seus discípulos para que eles recebam a vida. Eu quero dizer que quando Jesus ele ressuscita numa manhã de domingo e sopra vida sobre os seus discípulos, ele não está simplesmente no domingo começando o primeiro dia de uma semana pela sua ressurreição. Ele está começando o primeiro dia de uma nova era, de um novo tempo, e o novo tempo começa pela ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, e se o túmulo está vazio, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O Senhor pode realizar todas as coisas a partir do poder da sua ressurreição. Que este rio da água da vida, da ressurreição de Jesus, que passa dentro do seu coração, possa te trazer refrigério, paz, sossego, sentido de vida, enxugar as suas lágrimas. Mas esse rio não é só para você. Esse rio é para fluir por meio de você, porque por onde quer que este rio passar, a vida vai brotar da morte. Que Deus abençoe você, a sua casa, e que essa vida da ressurreição possa inundar a minha vida, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que texto lindo, né? Ezequiel 47:9, por onde quer que esse rio passar. A gente canta essa música. Por onde quer que esse rio passar, a vida vai adentrar. E Jesus ressuscitou, gente. Nunca se esqueçam disso. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou numa madrugada de domingo, e com a sua ressurreição começa um novo tempo. Senhor Jesus, obrigado porque, pelo fato de que o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Porque o Senhor vive, nós sabemos que existe esperança cristã, existe vida após a morte, nós esperamos a ressurreição do último dia, e isso é glorioso. Mas porque o Senhor ressuscitou, também existe o poder da ressurreição antes da nossa própria morte. Existe vida após a morte e existe vida antes da morte. Existe vida em abundância, porque um manancial foi instalado dentro do nosso coração. Senhor, enxuga as lágrimas,
Consola o coração do aflito, do enlutado, do desesperançoso, do deprimido, daquele, Senhor Deus, que está paralisado em si mesmo, nos seus próprios problemas e se esqueceu de que esse rio que circula dentro dessa pessoa é para jorrar vida também para as demais pessoas, do trabalho, da família, da faculdade, onde nós estivermos. Que esse rio flua por meio de nós, trazendo vida no meio do deserto, fazendo que ao cheiro das muitas águas, Senhor Deus, aquela árvore adormecida que é simplesmente um toco, possa experimentar a revitalização de si mesma. Dá por meio de nós frutos, Senhor, que produzem na estação devida, cujas folhagens não murcham, Senhor. Nós te pedimos e suplicamos que nós tenhamos sede do Senhor, sede de Deus, a sede pela falta de sentido, por sentido existencial, o Senhor mitiga, porque nós temos sentido de vida, nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, mas que a sede de Deus continue no nosso coração, a sede por te conhecer mais e mais, e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para um mundo que respira morte, que esta seja a nossa mensagem: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou, e que o Senhor faça um milagre na minha vida, na vida de cada família aqui, na vida desta igreja, trazendo vida, trazendo avivamento, trazendo esperança, trazendo luz no final do túnel. Em nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. E agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso todo-poderoso Pai, e que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor te guarde, te leve em paz para casa. Deseja aí a paz de Cristo para o seu irmão, para a sua irmã que está com você. Que você tenha uma semana aí guardada e abençoada por Deus. Que bênção, irmãos. Você que está em casa, que o Senhor também te abençoe e te guarde grandemente. A paz.